E aí, meus amigos, estamos aqui começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos nela, né, na Petronilda, na nossa Petronilda, querida Petronilda, PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores nem comercializo análises, tá ok? Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita, no sentido de fazer o bem, né? A todos nós. Essa é a tela do Setup JJ. Todos já sabem que eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, né? Onde o objetivo é interpretar o como, o quando, o onde e o porquê, com o objetivo de obter o maior resultado com a melhor eficiência possível de ganhos. E esse é o slogan do nosso relógio suíço, do nosso Setup JJ. Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do nosso setup, né? Onde nós trabalhamos com esses indicadores aqui, tá ok? Indicadores esses que eu interpreto eles como engrenagens de um relógio suíço. Para quem não sabe, um relógio suíço de alta qualidade, ele atrasa automático, ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, né? Então, essa é a filosofia que a gente trabalha com o Setup JJ, com o nosso relógio suíço. Nós temos aqui já em torno de quase 140 vídeos, tá? Vídeos esses que vamos ter lá, se vocês procurarem aí na playlist do Setup JJ e tudo, tem vídeos disponíveis explicando cada indicador desse, ou seja, cada engrenagem do nosso relógio suíço, né? Falando inclusive sobre a origem, como foi desenvolvido cada um, o porquê que eles estão no Setup JJ, o como a gente utiliza eles de forma individual e também no conjunto todo do nosso relógio suíço, tá ok? E eu sempre ressalto que a principal peça de qualquer setup, não só do nosso relógio suíço, é o ser humano, somos nós mesmos, tá bom, pessoal? Nós temos vídeos aqui também tratando sobre disciplina, tá bom? E eu sempre abordo a disciplina como um tripé, né? O tripé falando da disciplina técnica, que é conhecer o mercado, ter cultura gráfica, cultura de mercado, saber a história do porquê, do como, do quando, do onde mesmo, né? Saber os indicadores que você usa, o porquê que você usa eles, como eles reagem ante os movimentos de mercado, inclusive de volume, tá bom? Não só de preço e de ordens, né? E tudo. Também saber como é que o conjunto dos indicadores que vocês usam, tá? Tudo é importante, isso é disciplina técnica. A disciplina física também a gente sempre lembra, tá? A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa estar bem para operar, né? Se eu estou passando alguma coisa de problema de saúde, se eu não tenho uma vida relativamente saudável, né? Eu sempre vou acordar cansado, eu sempre vou acordar indisposto, automaticamente isso vai atrapalhar na concentração e tudo vai se refletir no mercado financeiro, né? Nas nossas operações. E também, em terceiro lugar, a gente sempre fala sobre a disciplina emocional, né? A disciplina emocional vai desde o ambiente onde você vive, as pessoas que você convive, até a questão do seu autoconhecimento, da questão da sua condição, né, emocional, tá? A gente vê muita gente com problemas às vezes de concentração, outros com problema de ansiedade, de depressão, essas coisas todas, meus amigos, tudo que nós somos fora do mercado será refletido na nossa conta de investimentos, tá bom? Não tenham ilusões, não procurem pular etapas, tá? Tudo é um conjunto para que isso aqui dê certo, tá? Isso aqui parece fácil, mas a verdade é que isso aqui não é fácil, isso aqui é muito difícil.
é muito complicado e para se ganhar consistentemente no mercado, e quando eu falo isso, não é coisa de um mês, não é coisa de uma semana, é coisa de um ano, de anos, né, da história da tua vida. Isso é ser ganhador consistente, é uma vida. Você precisa sempre estar em alto nível, tá bom? Vamos lá para frente. Eu sempre tenho deixado essa tela aqui. Essa tela é a tela da dinâmica do Fibonacci, né? Todos já conhecem o Fibonacci, uma técnica criada pelo chefe, pelo Marco Aurélio Rossi, no qual eu tenho deixado aqui compartilhado sempre essa tela aqui, que é muito importante você ter isso em mente aqui, esses caminhos, né, prováveis caminhos do preço através das linhas do Fibonacci, né, no qual vão ajudar muito, tá, vocês em tomadas de decisões aí com relativa segurança. A gente lembra sempre que nós estamos falando sobre probabilidades aqui, tá bom? Não sobre certezas. A gente não tem condição de adivinhar futuro, ninguém aqui, nem eu e nem vendo nada, e na verdade não prego essa coisa. Nós trabalhamos com probabilidades, tá bom? Vamos para a Petrobras. Primeiramente eu quero trazer aqui um breve histórico, né, da Petrobras, ou seja, a Petróleo Brasileiro S.A., né, falado, todos nós conhecemos mais como Petrobras, é uma empresa de capital aberto, né, uma sociedade anônima cujo acionista majoritário é o governo do Brasil, ou seja, a União, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro, opera atualmente em 14 países no segmento de energia, tá? Prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. E o seu lema atual é uma empresa integrada da energia que atua com responsabilidade social e ambiental. Em 2020, a Forbes Global 2000, a Petrobras foi classificada como a 70ª maior empresa pública do mundo. Tá? Alguns dados sobre Petrobras: Petróleo Brasileiro S.A., empresa de capital aberto. O slogan da empresa é: o desafio é a nossa energia. Ela tem cotações na B3, né, sobre os tickers PETR3 e PETR4, né, que nós vamos analisar hoje, né, a PETR4, as ações preferenciais nominativas, tá? Na Bolsa de Nova York, ela tem ADRs lá com o ticker PBR e PBR.A, tá bom? Na Latbex, né, que é a empresa, que é a bolsa, né, em Paris, né, de ações latinas, né? Ela também é comercializada lá com o ticker XPBR, tá? E XPBRA. A atividade principal dela está na área de petróleo, gás, energia e biocombustível, né? É uma sociedade de economia mista. Foi fundada dia 3 de outubro de 1953, ou seja, tem 69 anos, né? Vai fazer esse ano 70 anos, né? Os fundadores da empresa foi o governo federal do Brasil, sob a presidência de Getúlio Vargas, que foi o articulador principal, tá bom? Sua sede, repetindo, é no Rio de Janeiro, né? Ela é uma área que tem atuação no mundo, né? Atual presidente é o Jean Paul Prates, nomeado por esse governo atual agora, tá? Ela tem em torno de 45 mil empregados, tá? Ela trabalha então com combustíveis, derivados de petróleo e GLP. Ela tem uma lista gigantesca aqui de subsidiárias, tá? Vou trazer algumas poucas aqui, pelo menos para deixar, tá? Brasóil, Braspetro, Braskem, tá? Entre tantas e várias aqui, Transpetro, tá? Transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, né? Transportadora brasileira de gás e por aí vai, tá?
Os principais acionistas da Petrobras são o Governo Federal do Brasil, com 50,26%. Investidores brasileiros têm 10,52% da companhia e investidores estrangeiros têm 38,98% da companhia. Ou seja, a gente observa aí que quase 40% do capital da Petrobras está sob a propriedade de investidores estrangeiros, tá? O valor de mercado dela aqui eu vou tá em torno de 70 bilhões de dólares, né? Eu vou trazer mais alguns dados a respeito disso, tá? Os ativos dela somam 976 bilhões de reais. O lucro agora de 2022 foi 189 bilhões de reais, né? Ela tem um faturamento de 641 bilhões de reais para 2022, né? E vou trazer mais alguns dados aqui para a gente enriquecer nosso vídeo aqui, tá? Ela atualmente, tá? Ela tem um valor de mercado de 338 bilhões de reais e o valor, né, da empresa com a última atualização aqui do balanço do primeiro trimestre de 2023 é de 542 bilhões, ou seja, alguns chamam de empresa descontada, né? O valor de mercado dela está abaixo do valor da empresa, né, em si, né? A ação dela foi fechada agora nessa sexta-feira passada, R$ 25,92, tá? Vamos mais para frente aqui com mais alguns dados. Deixa eu trazer aqui só um pouquinho, por favor. Tá. A relação preço-lucro dela aqui no fundamento está em 1,86. Isso aqui é muito baixo, né? Relação preço-lucro, tá? Capital de giro 11,76. LPA 13,95. Liquidez corrente 1,22. Né? Dados de balanço patrimonial, ó. O ativo dela está em 978 bilhões de reais, ou seja, seguindo para 1 trilhão de reais, né? As disponibilidades dela estão em 67 bilhões de reais, o ativo circulante 157 bilhões de reais, a dívida bruta dela 271 bilhões de reais, dívida líquida 204 bilhões e o patrimônio líquido dela 402 bilhões, ou seja, o patrimônio líquido dela é 402 bilhões e ela está valendo lá, né, no mercado a 355 bilhões, né? Os últimos 12 meses dela, a receita líquida está em 638 bilhões de reais, tá? E um lucro líquido de 182 bilhões de reais. Receita líquida dos últimos 3 meses, né? 139 bilhões, tá? E o lucro líquido 38 bilhões nesses últimos 3 meses. Vamos então agora para estudos, né, de PETR4. Mais uma vez, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de Petrobras. Eu sempre comento que eu trago esse gráfico pelo fato da gente conseguir ver um pouco a mais da história da companhia, que a gente está vendo mais ou menos os últimos 20 anos, ou seja, a partir de 2004 aqui para frente, né? Então aqui a gente tem uma visão mais ou menos do primeiro governo PT Lula, né? Como ela reagiu aqui, ó, à crise do subprime, né? Ou seja, como é que foi a recuperação dela depois da crise subprime, ou seja, ela não chegou a romper o topo anterior, que era o topo histórico aqui, né? E depois voltou a cair, tá vendo, ó, né? Onde aqui, ó, em 2010 foi a entrada do terceiro governo PT com a Dilma Rousseff, né? E ela sofreu toda essa queda aqui, onde aqui, ó, na reeleição, em 2014, ó, ocorreu uma alta ainda, mas sem rompimento de topo anterior também, ou seja, tudo aqui foi uma linha de tendência de queda, tá vendo, ó, né?
onde ocorreram todos os problemas depois do segundo mandato da Dilma, né, da Dilma Rousseff, onde ela foi cassada aqui em 2015 para 2016, né, mais basicamente no primeiro trimestre de 2016. Aqui foi a entrada do governo Temer, né, e a gente vê que houve uma recuperaçãozinha, né, sendo que aqui, ó, em 2016, né, foi onde ocorreu o chamado Wesley Day, né, sendo que houve essa queda aqui, onde ela segurou aqui na média de 200, ó, na duzentona, tá vendo? E daqui para frente ocorreu uma linha de tendência de alta, né? Daqui para frente ocorreu, sendo que aqui, ó, em 2020, né, veio a crise da pandemia, né, meus amigos? Onde depois veio a recuperação, né? Aqui a gente também tem um fato histórico relevante para mim, né, que é o resultado do segundo turno da eleição, né? Da eleição do ano passado, tá? Para presidente, onde também Petrobras e vários outros ativos fizeram esse movimento dessa queda aqui, tá vendo? Onde o ativo chegou ao topo histórico dele aqui, ó, nesse ponto, né? Ou seja, cotado a um pouco mais de R$30, tá? Aqui descontado, né? E agora ele está nessa posição aqui, né, como falado, a R$ 25,92, tá bom? A gente analisando aqui os indicadores do ativo, a gente vê primeiramente aqui, ó, uma divergência entre preço e volume, né? Nós temos uma linha de tendência de alta forte aqui, porém o volume cada vez mais caindo, ó. Isso me traz uma atenção especial, tá bom? Vemos aqui que depois dessa regressão à média que ocorreu aqui, a partir de novembro, né, do ano passado, ó, o preço voltou a subir da companhia, onde ela rompeu essa convergência desses dois fibos aqui, né? Tanto o azul que a gente traça em cima do gráfico semanal e o amarelo que a gente traça aqui em cima do gráfico mensal, né? Nós temos o vídeo aqui explicando sobre Fibonacci, né? Aqui está o fundo desse fibo e aqui está o topo, tá bom? A gente tem um vídeo explicando sobre Fibonacci, onde eu explico essa minha hierarquia dos fibos aqui que eu traço nos nossos estudos, né? Sendo que o fibo amarelo é o fibo traçado no gráfico diário, o azul é o fibo traçado em cima do gráfico semanal, o verde é o fibo traçado em cima do gráfico diário, e o branco e o cinza, o fibo traçado em gráficos mais curtos, tá? E ainda eu tenho em muitos gráficos, vocês sabem, quem está assistindo, quem acompanha aqui já há um bom tempo, né? Os nossos estudos, eu tenho o fibo roxo, que é o fibo da pandemia, sendo que aqui, ó, o topo da pré-pandemia está aqui e o fundo pandemia está aqui. Esse fibo roxo já foi rompido, 161, por isso ele não está mais aqui na tela, tá bom? Olhando aqui a questão dos indicadores, então a gente vê, ó, as médias móveis de 200, ó, de 9,27 apontadas para cima, o MACD, ó, comprador e crescente, né? Lembrando que a gente vê o MACD aqui no próprio gráfico de preços, tá bom? Temos um vídeo aí explicando como é que a gente faz isso, tá? O vídeo das médias lá e MACD e tudo tá explicando, né? Onde a gente vê, ó, que o preço chegou a tocar na média de 27, né? Aqui, ó, nesse 23 do Fibonacci aqui verde, né? E voltou a subir, ó, né? Ele subiu e cumpriu esse filé mignon, tá vendo aqui, ó? 76,23, né? Se vocês olharem lá na dinâmica do Fibonacci, esse movimento aqui chama filé mignon do Fibonacci, né? Onde ele rompeu também essa convergência de fibos aqui, como falado, para cima, ó, sendo que deixou esse candle aqui, ó, deixa eu trazer aqui uma lupa para a gente olhar, ó. Esse candle aqui atual, ó, do mês de, que é o último candle aqui, né, do movimento, ele deixou agora nesses dias aí um pavio, né? Ele chegou lá perto, ó, do topo histórico, tá vendo?
né? Mas não chegou a bater lá no topo histórico e voltou aí. Tá deixando um pavio aí nesse momento agora que a gente faz o estudo, né? A gente vê também as bandas de Bollinger aqui abertas, né? Ou seja, dando volatilidade para esse movimento de alta. O que me preocupa é essa constante queda de volume aqui no ativo, tá bom? A gente sabe muito bem que isso não dá sustentabilidade para essa alta. Olhando aqui o JJ Index, ó, a gente vê que nesse momento aqui, ó, lá no mês de novembro, né, o PVT voltou para dentro da banda de Bollinger aqui no JJ Index, continuou comprado, e agora o PVT está apontado para cima novamente. O CCI também, que tinha caído, ó, ele não chegou a dar venda, mas ele chegou aqui na região da linha do 100, ó, e começa a voltar para cima também, né? Porém, eu repito de novo, essa queda de volume aqui do ativo me traz uma atenção especial, tá bom? Indo para o gráfico semanal, né, de Petrobras, de PETR4, a gente vê mais claramente aqui as linhas de tendência de alta, ó, tá vendo? E aqui a gente sempre falava de uma linha de tendência de alta mais forte, ó, né? No qual ela foi rompida aqui 2 vezes, ó, para baixo, porém o preço voltou, né? A gente vê, ó, o topo histórico aqui do ativo, como falado, nos 90 e nos 30 reais e 34 centavos, e agora estamos aqui, né, com um ativo a R$ 25,92, tá? Aqui a gente vê já algumas coisas, ó. A banda de Bollinger fechou, tá vendo? A volatilidade foi caída aqui, né, do movimento. A gente vê a média móvel de 200 a duzentona apontada para cima, de 9,27 também para cima, ó, com MACD comprador e crescente. Porém, ó, olha o que aconteceu aqui nessas últimas semanas, né? Vamos trazer mais uma lupa aqui para a gente olhar, ó. Tá vendo? Essas 2 últimas semanas deixaram praticamente dois dojis aí, né? Tá vendo? O movimento de alta vinha, ele chegou justamente aqui, ó, no 76, né? Aqui, ó, tá o 76 aqui do Fibonacci em verde, né? Aqui tá o topo anterior lá em cima, tá vendo, ó? Né? Já mais acima lá no 100, ó. Porém, ele bateu no 76 desse Fibo verde e segurou. Nas últimas 2 semanas tá deixando aí 2 dojis, né? Deixando um doji, né? Na verdade não são 2, deixando um doji, né? Praticamente um doji aí, né? No qual traz atenção pra gente, tá? A gente vê aqui também o volume caindo, né? No gráfico do semanal, né? O JJ Index aqui está com PVT acima da média de 50, mas bem colado, tá? Aqui realmente tem uma consolidação aqui com relação ao JJ Index. Ele não, desde aqui desse ponto, ó, ele não traz uma definição clara se é compra ou venda, tá bom? Ele tem segurado aqui falando de gráfico semanal, tá? Falando de gráfico semanal. Já o C6 50 ele tá comprador, ó, e colado aqui já na linha do 100 acima, tá? Temos alvo? Temos. Se romper aqui o 76, próximo alvo 111, né? Segundo a dinâmica do Fibonacci. Ou pode ser que volte aqui de novo para fazer o filé mignon, né? Como falado, ó, o filé mignon já foi feito uma vez aqui para cima, né? Aqui ele chegou a fazer, ó, testando aqui algumas vezes, tá vendo? 76 dessa convergência de fibos. E chegou lá no 76. Se ele voltar, alvo aqui abaixo, tá? Mas, assim, aqui a gente tem mais indicadores no semanal mostrando alta do que de queda, tá? Apesar dessa minha preocupação com o volume e com o próprio JJ Index, que o JJ Index é um indicador feito em cima do PVT, que o PVT traz como base o volume também ponderado pelo preço, né? Indo para o gráfico diário, né, de Petrobras, a gente vê aqui o topo histórico, né, onde agora estamos no preço atual aqui, né.
Olhando aqui, meus amigos, ó, a gente vê aqui uma consolidação que ocorreu aqui, ó, mais ou menos nessa região, né? Claro, o preço rompeu algumas vezes aqui, rompeu, ó, testou, né? Fez aqui um okoi, ó. Aqui tem um okoi, ó. Aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido, né? Aqui nós temos um okoi, ó, né? E porém o preço segurou aqui, né? Ele segurou aqui, ó, e ficou, né? Indo e voltando aqui nessa região, tá vendo? Onde agora sim a gente tem a formação aqui de uma LTA, né? Porém, ele testou aqui o 76 desse fibo verde, né? Como mostrado inclusive no gráfico semanal lá, que é uma convergência também desse fibo branco. Esse fibo branco aqui, ele tá curtinho assim, tá, meus amigos? Porque ele foi traçado lá no gráfico de 60 minutos. A gente vai olhar com mais clareza ele lá. Porém, eu deixei ele aqui para mostrar que tem uma convergência de fibo com o 111 também desse fibo branco, tá vendo? Onde o preço testou lá, junto com o 76 e voltou, fez essa regressão à média, ó. Lá, olhando o gráfico de 60 minutos, a gente vai ter uma condição melhor de olhar esse movimento aqui, ó, né? Para analisar ele, ó, esse movimento aqui, tá bom? Olhando as médias, a gente vê a duzentona apontada para cima, a de 9,27 também para cima, o MACD aqui também comprador e crescente. Banda de Bollinger começou a fechar, ó, olha ela aqui, ó, né? Fechando. Aqui, ó, a gente já teve uma melhorazinha aqui no volume, porém depois, ó, caiu, mas não tá tão preocupante aqui o volume na minha perspectiva quanto está no gráfico mensal e no gráfico semanal, tá? Olhando aqui o JJ Index, ele está comprador, ó, ele saiu aqui de uma sobrecompra, tá vendo? Ó? Ou seja, dando sinal de regressão à média nesse ponto aqui, ó, tá? E o próprio C6 50 também, ó. Por isso o relógio suíço, né? Os indicadores costumam trabalhar em conjunto, né? O preço voltou da linha de... me perdoe, o CCI voltou da linha de 200 aqui, porém não deu venda. Do mesmo jeito que o JJ Index voltou da média da banda de Bollinger aqui, né? O PVT, mas segurou. Ele está segurando compra ainda, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos, então, de Petrobras, aquela região que nós mostramos lá é essa região aqui, ó, meus amigos, tá? Né? Esse ponto aqui, que a gente precisa olhar ele com um pouco de atenção. Porém, vamos ver aqui outras coisas, ó, que a gente tem linhas de tendência de alta aqui também, ó, bem formadas, tá? E tudo, ó, né? Inclusive com teste agora justamente nesse momento, ó, né? Eu vou até tirar essa linha aqui porque eu quero ver esses candles aqui com mais clareza, mas a gente sabe que tem uma linha de tendência de alta aqui, né? E também temos uma falha de topo, né? Uma falha de topo, no qual a gente monta aqui, né? Na verdade, peraí, deixa eu puxar ele aqui de baixo porque a gente fica mais claro aqui a coisa. Ó. Na verdade, essa falha de topo aí forma um triângulo aqui abaixo e a gente vê um candle rompendo já as médias de 9,27 aqui que estão flat, ó. O MACD está comprador, porém flat também, né? A força compradora não está aumentando nem diminuindo nesse último momento aqui, mas o preço já rompeu as duas médias para baixo, ó. Lembrando que aqui é um 76 do Fibonacci branco, tá vendo? E a gente testou o que? O 76 do Fibo branco com esse... me perdoe, 76 do Fibo verde com o 111 desse Fibo branco, ó. Fizemos aqui dinâmica de Fibonacci, né? Testou o 111, região, tá bom? Eu não espero que o preço vai bater como o livro lá, a linha bonitinha. Se ele veio aqui, falhou, né? E falhou o topo, ó, tá vendo? Alvo 76, tá bom? Ele bateu no 76, chegou a romper, porém voltou, ó. A gente vê as bandas de Bollinger fechando, a gente vê a média móvel de 200 para cima, né?
e a de 9,27 flat. Tivemos queda de volume, ó, porém depois o volume cresceu, o vendedor com força aqui, ó, tá? No final da sexta-feira agora, né? A gente vê aqui, ó, o JJ Index com o PVT já rompendo a média de 50 para baixo, ó. As bandas de Bollinger fecharam, ou seja, a volatilidade dessa alta aqui, ó, né, no PVT, ó, que estava para o alto, acabou aqui mostrado pelo JJ Index. O C650 já está vendido desde aqui, dessa regressão à média também sinalizada aqui, ó, pelo JJ Index, tá vendo? Né? E ele está aqui, chegou a segurar aqui na linha do zero, onde é uma região aqui do C650 de sinal de possível suporte ou resistência, porém virou para baixo de novo no caminho aqui da menos 100 abaixo, né? Lembrando que JJ Index está virando para venda aqui, ó. Vamos ver como é que vê na segunda-feira. Eu preciso lembrar que nessa semana foi anunciado, né, o fim do que é conhecido como PPI, né? Que é o quê? Que era a paridade de preço internacional, tá? Essa semana agora foi anunciado o fim, né, da paridade de preço internacional. O que é a paridade de preço internacional? Era uma coisa colocada dentro da regra da Petrobras, que ela iria acompanhar sempre a variação do mercado internacional, tá, da gasolina e do petróleo e tudo mais, para fazer a sua política de preços dentro do Brasil, tá bom? Com isso, ao meu ver, daria uma maior segurança à empresa pelo fato de boa parte, tá? Eu não sei o percentual, mas eu acredito que em torno de 70% talvez ou mais dos custos da Petrobras são feitos em dólar. Equipamento, contratos internacionais, inclusive dessas companhias que prestam serviço, boa parte são em dólar. O próprio petróleo e tudo são commodities cotadas em dólar no mercado internacional, né? Então, assim, a meu ver foi um erro, uma coisa que pode prejudicar a empresa em muito e pode ser, né, o começo dessa queda aqui. A gente tem essa semana nossa agora aqui, daqui para frente, né, nessa queda aqui que depois resolveu subir de novo, como muita gente falou, mas mudou a política de preços da Petrobras e ela continuou subindo. Não é bem assim, tá bom, pessoal? No dia ocorreu isso, sim, no dia que foi anunciado, né, pelo João Paulo Parates, que é o atual presidente da companhia. Porém, essa alta não subsistiu, né, não segurou, tá bom? Não teve consistência essa alta nas ações. Há uma dúvida muito grande do mercado e essa dúvida está demonstrada aqui em cima desse triângulo que foi mostrado, né? Que foi formado aqui graficamente, né? Tudo indica aqui tudo indica, não é certeza, tá? Mas a probabilidade indica aqui para mim que terá um rompimento aqui para baixo, né? É a probabilidade, não é o que vai acontecer, porque eu não sei, né? Sinceramente eu não sei, tá? Mas probabilisticamente é isso, né? E aí a gente tem aqui níveis de Fibonacci em abaixo como alvo e tudo, né? Inclusive por conta desse crescimento aqui vendedor, né? Bem forte. JJ Index já anunciando aqui uma virada de mesa para venda aqui, né? Nele. Lembrando que estamos falando de gráfico 60 minutos. A gente vai olhar o contexto aqui e vamos ver o que a gente interpreta, né? Indo aqui para o contexto do ativo, ó, no triple screen, a gente vê, ó, que a linha de tendência no semanal ainda é alta, né? Tivemos uma consolidação e tudo, tivemos um rompimento para cima que segurou nesse 76 do Fibonacci aqui, né? No gráfico, e tudo está acima da média de 200, da duzentona, tá vendo?
No gráfico diário, a gente também está acima da média de 200. Nós fizemos esses testes aqui, ó, chegando a romper, fazendo pullbacks, mas voltando para o alto. Rompemos o topo anterior, né? Apesar que o topo histórico está bem aqui atrás, né? Ainda há muita coisa a se conquistar para chegar perto de topo histórico. Sendo que fizemos uma regressão à média, tudo aqui no gráfico diário, né? Tem uma linha de tendência de alta aqui? Tem. Mas eu vejo ameaças, tá? Ameaças, mas a linha LTA está aqui. Como aqui também no gráfico de 60 minutos, ó, nós temos LTA, né? Nós temos linha de tendência de alta, né? Porém, temos o triângulo formado, né? Triângulo, pessoal, dentro da enciclopédia de padrões gráficos, do Thomas Bukowski, é uma figura de continuação, onde 73% das vezes ele continua, tá? Porém, aqui a gente tem que olhar uma coisa, ó. Tá vendo esse fundo anterior? Ele chegou a ser rompido para baixo. Tá vendo? Né? Fez novo topo, mas não rompeu, né, o topo anterior, tá vendo? Fez novo topo e falhou mais uma vez, ó. Aqui falhou mais uma. Ou seja, isso aqui o que que é? Topos e fundos descendentes. Ó. LTB, né? LTB. Porém, olhando num parâmetro maior, nós temos essa LTA aqui, onde foi formado justamente, como falado e repetindo agora, esse triângulo, tá? Para mim, a tendência é o triângulo ser rompido para baixo, porém, como eu repito mais uma vez, isso não é call, isso é só uma leitura de mercado que eu faço aqui, tá bom? Por conta do crescimento, inclusive, desse volume vendedor, e o próprio JJ Index está com o PVT aqui virando para baixo, né, rompendo a média de 50, dando um JJ Index vendedor, e o CCI 50 já está na venda aqui, né? Isso aqui a curto prazo, né? A médio e mais longo prazos, ó, tem linha de tendência de alta ainda, está sendo mais ameaçada aqui no gráfico diário, né? Porque aqui, ó, a gente também tem, né, falhas de topo, ó, né? Inclusive com pá de ventilador e tudo, né? Tá? E aqui no gráfico semanal a gente tem, né, esse retângulo formado, como mostrado lá e tudo, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Essa é a análise de Petrobras para hoje, tá? Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. É isso aí, meus amigos. A gente tem que estar com a mente aberta para ouvir sempre, né? Tudo é ensinamento para a gente, em qualquer lugar. Tudo que eu deixei hoje aqui, ninguém precisa concordar com tudo. Às vezes, um pequeno detalhe que eu deixei de alguma coisa falada é o que você vai aproveitar para você. Não precisa concordar com tudo que eu falo, ou com, né? Aqui não é isso. Aqui é, na verdade, uma forma de compartilhamento de visões. Do mesmo jeito que eu posso estar certo, eu também posso estar errado em alguma parte, ou talvez em tudo, mas sempre a gente pode aproveitar alguma coisa de boa no que a gente convive, né? No que a gente vê e passa, tá bom? Reversões de mercado são muitas vezes sinalizadas antes do tempo, de uma forma sutil, por mudanças nas relações que monitoram a confiança dos investidores. Martin J. Pring, Technical Analysis Explained. É isso aí, meus amigos. A gente vê que aqui na nossa análise hoje de Petrobras, nós tivemos um fato importante, né? Que foi a mudança da estratégia de formação de preços da Petrobras, e nós vemos também que ocorreu ao mesmo tempo uma reação do mercado ali com uma queda, né? Com o começo de uma queda. A partir dessas coisas pequenas, juntadas, né, formam uma reversão de mercado, tá? Eu sempre lembro da frase do Al Brooks, né, que ele fala no Price Action dele, no Trends, né, no Tendências, que 80% das tentativas de reversão falham, né? Essa é uma adaptação da teoria de Isaac Newton, né, que um corpo em movimento tende a ficar em movimento, né? Porém, né,
como falado, 80% das tentativas de reversão falham, mas 20% dão certo. Quem sabe agora seja uma reversão ainda maior, né? A gente sabe que Petrobras já valeu lá nos 30 e alguma coisa. É uma empresa que continua pagando dividendos altos e isso é um chamariz, é uma coisa muito interessante, até porque ela tem pago muito. Nós falamos hoje sobre as questões de fundamentos da companhia. Ela ainda tem fundamentos bons e muito bons alguns, né? Inclusive a questão de distribuição de lucros, né? Ela está distribuindo dessa última vez mesmo quase R$3, né? Ou seja, uma ação que está valendo 25%, ela está distribuindo por trimestre quase 10% do valor da ação, né? E, ou seja, se a gente olhar aí 4 trimestres, ela está distribuindo 40% do valor dela no ano, se seguir nesse patamar de distribuição de lucros. É muito alto. 2 anos e pouquinho você tem só de distribuição de lucros, o retorno do seu capital aplicado, né? Então ela tem muita coisa boa ainda dentro da companhia, porém a gente vê ameaças aí, né? E essas ameaças o mercado também vê e retrata ele nos nossos gráficos lá, como mostrado, né? Aquela formação daquele triângulo e a decisão daquele triângulo para essa semana que vai chegar aí, né? É um sinal muito importante, tá? Para a gente observar do possível caminho aí futuro do ativo, tá bom? Tudo são sinais e a gente precisa ter a perspicácia para observá-los, tá? Conheça suas forças e explore-as ao máximo. Robert Greene, maestria. É isso aí, né? No questão do mercado, nossas forças são o nosso conhecimento, são o nosso tripé da disciplina, né? A disciplina técnica, a disciplina física e a disciplina emocional, né? O que abrigares em seu coração será verdade e converter-te-ás no que mais admira. Richard Bach, Fernão Capelo Gaivota. É isso aí, meus amigos. A gente sempre vai ter mais dentro da gente o que a gente mais convive, né? E isso sempre será trazido para a nossa vida e vai ser sempre o que a gente... um retrato muito do que a gente é, né? A capacidade de saber como obter a informação é mais importante do que usar o cérebro como uma garagem de fatos. David Joseph Schwartz, A Mágica de Pensar Grande. Eu lembro muito da história do Albert Einstein, né? Que ele comentava muito sobre isso, sobre essa característica aqui, né? Que ele nunca decorava o que ele poderia encontrar num livro facilmente, em alguma coisa anotada e tudo. Ele separava a mente dele sempre para o que ele precisava realmente para a profissão dele, né? E isso é uma boa forma, uma boa dica de como a gente talvez pode atingir mais o alto nível, né? O nosso objetivo aqui é sempre esse, né? Atingir o alto nível. E para atingir o alto nível, meus amigos, a gente precisa sempre trabalhar nossas raízes, né? Eu sempre deixo aqui que essa parte aqui, ó, meus amigos, que ninguém está vendo, né? Que geralmente ninguém observa, né? Que está abaixo das profundezas, né? Dos oceanos, né? Que nada mais é do que a nossa imersão na nossa atividade, que é o mercado financeiro, que é muito estudo, tá? Que é ter equilíbrio, que é ter muita disciplina, que é ter autocrítica. A gente precisa se olhar com realidade, né? Que é acreditar, tá? Porque nós só vamos para onde a gente está olhando. Se a gente não acredita, a gente nunca vai chegar lá, né? Que é ter humildade, tá? Porque prepotência em qualquer atividade é abominável, tá? Mas no mercado ela é mais do que abominável. Além de ser abominável, ela na maioria das vezes vai ser fatal, né? Quer ter perseverança, quer saber ser grato, tá? Porque pessoas de bom caráter, elas sempre mantêm as portas abertas, tá? Para a vida, né? Quer ter paciência, né? Quer desenvolver a habilidade de fazer boas escolhas. Para mim, uma das habilidades mais importantes da vida que a gente precisa desenvolver é saber escolher bem, né? Que é ter atitude vencedora, né? Então, essa questão que ninguém está vendo aqui, ó, né? É o alicerce para o que as outras pessoas vão olhar
e vão até muitas vezes pensar que veio de graça, né? Aquela ponta do iceberg. Ou seja, uma vida com boas folhas, com bons galhos, com bons frutos, com lindas flores, né? Isso aqui tudo, pessoal, é o que faz a gente conquistar o sucesso consistente, né? Quando a gente tem raízes, quando a gente tem boas bases, a gente conquista sim o sucesso consistente. O sucesso consistente, meus amigos, é uma coisa que é conquistado todos os dias, é uma coisa que a gente mantém, tá? Não é uma coisa que conseguiu hoje e tá tudo bem. Não, é uma coisa que todo dia a gente precisa ter boas raízes. A gente precisa cultivar, né, nossas raízes, nossas bases, tá bom? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu, tá bom? Então, todo mundo que está começando agora, ou que está tentando a consistência positiva, não pode desistir, porque vai chegar lá na faixa preta. Eu acredito, tá? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez nesse vídeo ter passado algo de valor para vocês, ter deixado algo que possa abrir a mente, que possa dar uma perspectiva, uma leitura, que você possa comparar a sua leitura com a minha, concordando ou não concordando, tá bom? Aqui a concordância e discordâncias educadas são aceitas, tá? Isso aqui é justamente para trazer, né, o crescimento de todos nós, inclusive meu, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Água, fura pedra. Os